Fala pessoal, muito bem, aqui a gente tá regravando esse vídeo porque o áudio ficou ruim. Então a gente vai demorar mais para liberar esse vídeo, mas enfim, é um daqueles que a gente comenta na live do Instagram de manhã sobre os casos do dia anterior. Enfim, vamos lá, vamos direto ao assunto. Esse paciente era um shih tzu de 13 anos, com tosse piorando já há algumas semanas. Foi ao colega clínico e ele auscultou e falou: ó, tem um sopro, então vamos pedir o eco. E a tosse sempre gera aquela suspeita de uma cardiopatia, né? A tal da tosse cardíaca. Lembrando que meus professores sempre diziam que não existe tosse cardíaca, né? Tosse, ela é um sinal respiratório, pode ser por consequência de um problema cardíaco avançado. Então a tosse cardíaca, ela pode no máximo ser por coração aumentado, que vai comprimir vias aéreas superiores, enfim, brônquios principais e traqueia. Nesse caso a tosse vai ser alta, não produtiva, aumenta com esforço. Ou é uma tosse baixa com muito esforço respiratório por um problema de edema pulmonar, que pode ser cardiogênico também. E aí a gente já tem que ter uma doença mais avançada ainda. Então nesses dois casos o coração já está aumentado. No último, sobre o edema, já temos insuficiência cardíaca congestiva, certo? Então é totalmente plausível que se faça um eco em um paciente que tenha tosse, tá? Pode ser o primeiro exame, pode ser um exame depois de você investigar a parte respiratória, enfim, tanto faz a ordem que você faça, mas em algum momento você tem que descartar o coração, ou confirmar o coração como doença, como parte relevante dessa história. Dito isso, esse paciente veio para mim, eu fui até ele na verdade, fizemos o eco e vimos essa primeira imagem aqui, que mostra proporção muito boa entre átrio esquerdo e aorta, né? A aorta está aqui, a átrio esquerdo está aqui, é uma via de saída na janela parasternal cranial esquerda, que já começou então a ir para o caminho de descartar esse coração. Visto que o sopro era baixo demais, e a gente tem sopros de alturas de 1 a 6 com uma relação com o tamanho da insuficiência no eco, então assim, tem um trabalho que prova isso. E quem tiver quem quiser mais informações sobre como auscultar, o que influencia e os sopros principais que a gente pode ouvir, as características dos sopros principais que a gente pode ouvir na ausculta cardíaca do nosso paciente veterinário, basicamente cães, dá uma olhadinha na nossa playlist, tá? Uma playlist de 27 vídeos, são vídeos curtos mostrando ali como é que se ausculta, o que pode influenciar na técnica e a característica de cada sopro. Fechando esse parênteses aqui, esse paciente então foi começando a ir para a linha de descartar um problema cardiológico avançado. Então vocês estão vendo eu passar as imagens aqui, fluxo pulmonar. E aí aqui, guarda essa imagem, banda B. Banda B num coração com átrio normal? O que isso quer dizer? Bom, obviamente vai dizer uma pneumopatia, um problema pulmonar primário, né? É a primeira suspeita. Seguindo o nosso eco aqui, a gente foi descartando o coração como doença valvar ou doença qualquer outra avançada. Então, o coração bem proporcional. Aqui a gente vê E menor que A, uma alteração de relaxamento. Com o TRIV normal. Veja que o TRIV de 66 milissegundos é bem normal. Então, não era possível esse paciente fazer nem edema e nem estar com o coração aumentado. Até o final do eco, vocês vão ver que isso vai se confirmar. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o que eu acabei perguntando na anamnese durante o exame ali. Então é importante você auscultar o paciente que vem fazer eco para você e pensar em diagnósticos diferenciais, nesse caso de cunho respiratório, porque você já estava no meio do caminho de descartar o coração como parte causal do sistema das tosses e dos sinais clínicos respiratórios e começar a tentar ajudar o seu clínico além do que é esperado para você. Então você, cardio, que está fazendo eco, eu podia parar aqui. Olha, não é o coração, ele tem a doença de válvula. Essa doença tem uma insuficiência moderada por importante pelo Collor, ok. Mas essa alteração não está fazendo um aumento de coração, muito menos um aumento de pressão do lado esquerdo. Tudo isso você já estava concluindo com o seu eco até aqui, certo? Guarda lá, né, que eu falei da banda B. Vamos lá. Fluxo aórtico, tudo belezinha. Aí beleza, insuficiência tricúspide moderado, discreto para moderado, 2 jatinhos, às vezes acontece de a gente pegar um jato para lá, outro para cá, sem aumento do lado direito, sem nenhum outro sinal anatômico ou sítio anatômico alterado, que seria o quê, né? Então, lado direito aumentado, ventrículo e átrio direitos aumentados,
dilatação do tronco pulmonar com relação à aorta, perda de extensibilidade do ramo direito da artéria pulmonar, que vocês vão ver até o final desse eco. Eu fiz isso e deu normal. Enfim, retificação do septo interventricular em diástole, tudo isso são sinais anatômicos que remetem a gente a pensar em hipertensão pulmonar, seja por qual problema for, tá? Nesse caso não havia nada disso, né? Então a velocidade regurgitante da tricúspide, que é um outro parâmetro, não um sítio anatômico, mas um parâmetro de hipertensão pulmonar, não estava tão alta, como vocês estão vendo aqui. E ainda do lado direito, mais bandas B, né? Lembra que a banda B sai da linha pleuropulmonar, corta todo o campo de imagem, vai até o final do campo da imagem no ultrassom. Quem faz nossos cursos lá de ultrassom de emergência sabe muito bem como é que isso funciona, né? Então, lá no nosso curso, lá na Engionvet, que é a nossa outra empresa de equipamentos e cursos, então você que está querendo virar cardio, aprender eco, comprar equipamento e treinar com a gente, vocês têm que dar um pulo lá no site da Engionvet e ver isso. Quem quer virar ultrassonografista, mesma coisa. Então, fechando esse parênteses aqui, não esquece de ir lá na Engionvet, tá? engionvet.com.br. Lá tem todas as informações. Engionvet_oficial é o nosso Instagram da Engionvet. Dito isso, bandas B, coração relativamente bem. Da onde vem então esse problema de tosse? Obviamente é de um problema primário, né? Que é a átrio esquerdo da aorta. Não ficou tão bom esse corte, mas deu para medir, provando que está normal o nosso átrio. E o ventrículo esquerdo também normal, diástole normal, sem retificação do septo. Dá pra gente ver isso no modo M aqui com muita clareza, né? Mas também poderia ter um videozinho, enfim, nem fiz vídeo porque era desnecessário. E coração esquerdo normal. E aqui, o último parâmetro que eu acabei medindo, que foi a distensibilidade do ramo direito da artéria pulmonar, provando também que está normal. Então não há suspeita nenhuma de hipertensão pulmonar ou de um cor pulmonar, pelo menos não por enquanto, nesse paciente. Dito isso, eu fiquei pensando no que poderia ser e lembrando que a gente, enfim, tá diante de dirofilariose o tempo todo e lembrar dela é importante. E aí eu perguntei se esse paciente pudesse ter ido ou frequentado áreas endêmicas de Diro. E, para minha surpresa, nem tanto assim, ele realmente nasceu no Rio de Janeiro, viveu lá por alguns anos esse paciente, na região de Niterói, veio para o ABC Paulista e vai periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, para a área endêmica, lá para o Rio, sem nenhuma proteção, nenhuma prevenção. Então, o que aconteceu nesse caso de interessante, além da gente descartar a cardiopatia avançada para causar tosse, a gente ainda colocou uma suspeita muito importante de ser considerada nesse paciente, que é a dirofilariose. Lembrando que a diro, ela é um verme parasito do pulmão, que quando tem mais infestações em números maiores, vai parar verme lá dentro do coração. E nesses casos a gente fecha o diagnóstico no eco, inclusive, mas nem todos positivos têm verme adulto no eco, né? Então a gente não ver verme no eco não quer dizer que o paciente não tenha. E neste paciente com esse histórico todo de sinais clínicos e de frequentar a área endêmica, tem que ser incluído no diagnóstico diferencial a dirofilariose. Nesse ponto a gente conseguiu atingir acima da expectativa de um simples eco, descartando ou confirmando o coração como um doente, e colocar mais uma suspeita importantíssima nesse caso, depois eu conto para vocês se foi confirmado, para esse paciente ser considerado portador de diro, certo? Então esse foi um caso simples de eco, mas que nos detalhes pode ser relevante, mais informações para o seu colega que pediu o eco para você, e obviamente mais informações, caso seja confirmado a dirofilariose nesse paciente, de ser tratado adequadamente e ter um resultado terapêutico mais eficaz e trazer mais saúde para esse pequeno paciente nosso aqui, certo? Muito bem, se você gostou desse conteúdo, se você curtiu, dá o joinha, compartilha, comenta lá no nosso vídeo, façam esse conteúdo chegar a mais colegas para a gente ir aumentando aí a técnica da nossa medicina veterinária e obviamente tratando melhor nossos pacientes, fazendo com que eles vivam mais e mais. Obrigado pela atenção, valeu!